Antes de orarmos, quero te convidar a algo importante. Vamos abrir o coração e ouvir primeiro a voz de Deus através da sua palavra. Só depois, então, elevaremos juntos nossa oração. Porque a oração não é apenas falar, mas também se deixar moldar pelo que o Senhor já declarou. A palavra em Filipenses 2, 3-9 é uma das descrições mais profundas sobre quem Jesus é e como ele viveu entre nós. O apóstolo Paulo escreve: "Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome." Nessas palavras vemos o coração de Cristo revelado. Ele, sendo o eterno Filho de Deus, com todo o poder, toda a glória e toda a autoridade, decidiu se despir de tudo isso para vir ao nosso encontro. Ele deixou o trono celeste, onde anjos o adoravam, para entrar em um mundo marcado pela fraqueza, pela dor e pelo pecado. E aqui está o mistério da fé. Aquele que criou o universo se fez homem. Ele assumiu carne e sangue. A Bíblia diz que ele se esvaziou. Ele abriu mão da sua glória para carregar a nossa vergonha. Esse é o tipo de humildade que o mundo não conhece, mas que transforma vidas. Enquanto a natureza humana busca posição, reconhecimento e poder, Jesus escolheu se humilhar. Ele tinha o direito de ser exaltado, mas decidiu se abaixar. Tinha o direito de exigir honra, mas escolheu lavar os pés de seus discípulos. Se essa mensagem já está tocando seu coração, escreva nos comentários: "Glória a Deus." Jesus não veio para ser servido, mas para servir. Isso, por si só, já quebra todo o pensamento humano sobre grandeza. O Rei dos Reis poderia ter descido em majestade, com coroa de ouro, cercado por exércitos celestiais. Mas ele escolheu uma coroa de espinhos. Ele não buscou a admiração dos homens, mas a vontade do Pai. Imagine essa cena. O Criador do céu e da terra, aquele que com a palavra formou as estrelas, se ajoelha diante de simples pescadores e cobradores de impostos para lavar-lhes os pés. Os mesmos pés, empoeirados de homens falhos e limitados, foram tocados pelas mãos que moldaram o universo. As mãos que curaram cegos, que tocaram leprosos, que levantaram paralíticos, foram as mesmas que se colocaram a serviço dos outros em humildade. Ele serviu não apenas aos amigos próximos, mas também a estranhos, a rejeitados, a excluídos e até mesmo aqueles que o traíram. Essa é a essência da vida de Cristo: serviço. Ele não veio buscar aplausos, mas entregar a si mesmo em amor. E o ponto mais alto desse serviço foi a cruz. Ali, ele carregou sobre si a culpa e o peso da humanidade. Pagou um preço que nenhum de nós poderia pagar. Deu a vida para que pudéssemos ser livres. A mente de Cristo é um convite à renúncia, ao viver não por si mesmo, mas para Deus e para os outros. Esse é o chamado para todo discípulo: viver como servo, mesmo quando não há reconhecimento, mesmo quando não há aplausos, mesmo quando custa caro. Se você deseja ter um coração de servo como Jesus, declare nos comentários: "Eu quero viver como Cristo."
Mas além da humildade e do serviço, existe um terceiro pilar que marcou profundamente a vida de Jesus: a obediência. Obediência verdadeira não é parcial, não é feita apenas quando convém ou quando não há dor. Jesus foi obediente até as últimas consequências. No jardim do Getsêmani, na noite anterior à crucificação, vemos o peso desse chamado. Ele disse: "Minha alma está profundamente triste até a morte." E em oração clamou: "Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres." Naquele momento, toda a dor, toda a carga, todo o sofrimento que viria sobre ele estavam diante de seus olhos. A cruz não era apenas sofrimento físico, mas também espiritual. Ele carregaria o pecado do mundo. E mesmo assim, Jesus escolheu obedecer. Ele rendeu sua vontade à vontade do Pai. A obediência levou até a cruz, até a morte, para que nós tivéssemos vida. Esse é o maior exemplo para nós. Obedecer a Deus mesmo quando custa, mesmo quando dói, mesmo quando não entendemos. A verdadeira obediência exige entrega. Para Jesus, custou a vida e Ele nos chama a seguir seus passos. Isso não significa que todos passaremos pelo mesmo sofrimento, mas significa que teremos de abrir mão do orgulho, dos desejos carnais, da vontade própria, para que a vontade de Deus seja feita em nós. Ser obediente é morrer para si mesmo diariamente. É colocar Deus em primeiro lugar, mesmo quando o coração humano resiste. É confiar que o plano do Pai é melhor do que o nosso. Se você deseja aprender a obedecer como Jesus, escreva nos comentários: "Seja feita a tua vontade, Senhor." O apóstolo Paulo nos alerta: "Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus." Isso não é apenas um conselho, é um chamado de transformação. Não fomos convidados apenas a admirar Jesus de longe, mas a viver como Ele viveu, em humildade, em serviço e em obediência. A verdade é que nossa natureza humana resiste a esse chamado. O orgulho grita dentro de nós, o ego quer ser alimentado, a carne deseja reconhecimento e aplausos. Queremos os lugares de honra, mas muitas vezes não queremos servir. Queremos a vitória, mas não queremos a cruz. Mas o Espírito Santo foi derramado em nós exatamente para nos capacitar a viver diferente. Não conseguimos por nós mesmos, mas pela graça de Deus podemos ter a mente de Cristo. Ele renova nossos pensamentos, quebra nossa vaidade, destrói nossa ambição egoísta e nos enche de humildade. E veja o resultado da vida de Cristo, porque Ele se humilhou, porque serviu, porque obedeceu até a morte. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Exaltação veio depois da humilhação. Glória veio depois do sacrifício. Vitória veio depois da cruz. Esse é o padrão do reino de Deus. Se você quer ser exaltado, primeiro deve se humilhar. Se quer ser grande, precisa servir. Se quer encontrar a verdadeira vida, precisa estar disposto a perdê-la por causa de Cristo. O caminho de Jesus é contrário ao caminho do mundo, mas é o único que leva à eternidade. Se você crê que a verdadeira vitória vem após a cruz, declare nos comentários: "Aleluia, a vitória é de Jesus." A vida cristã não é um convite ao conforto, mas à transformação. Jesus deixou claro que quem quisesse segui-lo deveria negar a si mesmo, tomar sua cruz e então segui-lo. Isso significa abrir mão das vontades próprias, da busca por reconhecimento e colocar a vontade de Deus acima de tudo. E é justamente aí que muitos desistem, porque não é fácil abrir mão do orgulho, das paixões da carne, dos sonhos terrenos,
Nossa natureza luta contra isso. Mas a boa notícia é que não estamos sozinhos nessa caminhada. O Espírito Santo é quem nos fortalece, nos guia e nos sustenta para vivermos como Cristo viveu. Cada atitude de humildade, cada ato de serviço, cada obediência pequena ou grande é uma semente plantada diante de Deus. E o Senhor é fiel para honrar aqueles que escolhem caminhar no seu caminho. Ainda que o mundo não entenda, ainda que as pessoas não reconheçam, Deus vê e recompensa. Quando Jesus disse que quem quisesse ser grande deveria ser servo, ele nos mostrou que no reino de Deus a grandeza não está em títulos, em riquezas ou em aplausos. A verdadeira grandeza está em amar, servir e obedecer. Por isso, precisamos pedir ao Senhor diariamente que nos dê a mente de Cristo, que Ele arranque de nós o egoísmo, o orgulho e a vaidade, e nos encha de humildade, amor e submissão à sua vontade. Se você quer que Deus molde sua mente e seu coração para serem como os de Cristo, escreva nos comentários: "Transforma-me, Senhor". E quando permitimos que Cristo molde nossa mente e coração, algo sobrenatural acontece. Começamos a refletir a luz de Deus em um mundo mergulhado em trevas. A palavra nos lembra em Filipenses 2, 14, 15. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Veja como é profundo. Não somos chamados apenas para suportar este mundo, mas para brilhar nele. Não somos chamados para viver de forma comum, mas para sermos testemunhas vivas da glória de Deus. Nossa vida deve ser um farol que aponta para Cristo. E como fazemos isso? Não é com discursos bonitos ou aparências, mas com atitudes que revelam a presença de Deus em nós. É quando deixamos de lado a murmuração, a reclamação e a contenda, e passamos a viver em gratidão, paz e amor. É quando, em meio às lutas e injustiças, escolhemos não reagir com amargura, mas com fé e esperança. O mundo observa nossa conduta. Quando permanecemos firmes em Cristo, mesmo em meio às tempestades, somos como luzes que ninguém pode apagar. A maior pregação não está apenas em palavras, mas no testemunho de uma vida transformada pelo poder de Deus. Se você deseja ser uma luz para este mundo e refletir a glória de Cristo, escreva nos comentários: "Quero brilhar a tua luz, Jesus". Quando olhamos para a cruz, enxergamos não apenas um ato de sacrifício, mas a maior demonstração de amor e fidelidade que já existiu. Jesus não recuou diante da dor, não desistiu mesmo quando tudo parecia insuportável. Ele permaneceu firme porque tinha os olhos fixos na vontade do Pai. E aqui está uma verdade poderosa. Se Jesus, sendo o Filho de Deus, escolheu obedecer até o fim, quem somos nós para negociar nossa fidelidade? O Senhor não nos chamou para uma fé superficial ou conveniente, mas para uma entrega completa. Tiago 4:8 nos ensina: "Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Limpem as mãos, pecadores, e purifiquem o coração, vocês que têm mente dividida." Quantas vezes nosso coração se divide entre Deus e o mundo? Quantas vezes dizemos que amamos o Senhor, mas ainda corremos atrás de coisas que não agradam a Ele? A cruz nos lembra que não existe meio termo no reino. Não há espaço para um coração dividido. Jesus entregou tudo e espera que também entreguemos nosso tudo. Ele não pede perfeição, mas sinceridade. O Senhor deseja corações totalmente rendidos, corações que não olham para trás depois de colocar as mãos no arado.
Seguir a Cristo é andar em fidelidade mesmo quando ninguém está olhando. É escolher a santidade em vez da conveniência. É dizer não ao pecado e sim à vontade de Deus, mesmo quando o preço parece alto. Se você quer viver com um coração totalmente rendido a Deus, declare-nos. Jesus entregou tudo e espera que também entreguemos nosso tudo. Ele não pede perfeição, mas sinceridade. O Senhor deseja corações totalmente rendidos, corações que não olham para trás depois de colocar as mãos no arado. Seguir a Cristo é andar em fidelidade mesmo quando ninguém está olhando. É escolher a santidade em vez da conveniência. É dizer não ao pecado e sim à vontade de Deus, mesmo quando o preço parece alto. Se você quer viver com um coração totalmente rendido a Deus, declare-nos. Precisamos vencer um dos maiores inimigos da fé, a indecisão. Muitos começam bem, cheios de paixão, mas aos poucos permitem que o coração se esfrie. O amor vai se apagando e, sem perceber, a pessoa volta para os velhos caminhos. Mas o Senhor nos chama para uma entrega sem reservas. Ele não quer partes do nosso coração, Ele quer tudo. Não quer que o busquemos apenas em tempos de necessidade, mas que vivamos diariamente na sua presença. E isso exige coragem. Exige abrir mão de ídolos que competem pelo lugar de Deus em nossa vida. Sejam eles o dinheiro, a vaidade, a busca por status ou até mesmo relacionamentos que nos afastam do Senhor. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Cristo precisa ser removido. Seguir Jesus é um ato de renúncia, mas também é um ato de liberdade, porque quanto mais nos entregamos a Ele, mais livres nos tornamos do peso do pecado, da escravidão das paixões e da prisão do ego. Se você está decidido a não olhar para trás e seguir a Jesus até o fim, escreva-nos comentários. Eu não volto atrás. Quando nos entregamos totalmente a Cristo, começamos a enxergar o mundo com novos olhos. Não vivemos mais baseados no que é popular ou no que agrada às pessoas, mas no que agrada a Deus. A verdade é que o mundo constantemente muda seus padrões, redefine o certo e o errado, e tenta nos convencer de que o pecado é normal. Mas a palavra de Deus permanece a mesma, ontem, hoje e para sempre. É nela que encontramos o alicerce para não sermos abalados. Quando estamos firmes na palavra, não seremos levados pelo engano, nem confundidos pelas mentiras que o inimigo espalha. O Senhor nos chama a coragem. Coragem para dizer não ao pecado. Coragem para defender a verdade. Coragem para viver em santidade mesmo quando isso nos custa algo. E essa coragem não vem de nós, mas do Espírito Santo que habita em nós. Paulo nos lembra que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Isso significa que, mesmo diante das pressões e tentações do mundo, temos poder para vencer. Não precisamos viver escravos do medo, das opiniões ou dos desejos da carne. E aqui está a boa notícia. Cada vez que escolhemos obedecer a Deus, Ele fortalece ainda mais nossa fé. Cada vitória sobre o pecado é uma prova de que o Espírito Santo está agindo em nós. Por isso, não tema. Se posicione. Levante-se como um filho de Deus em meio a uma geração corrompida. Mostre, com sua vida, que ainda existe luz, verdade e santidade. Se você escolhe viver firmado na palavra de Deus, declare nos comentários: Eu vivo pela tua palavra, Senhor. E agora, depois de refletirmos sobre a humildade, o serviço e a obediência de Cristo, é hora de transformar tudo isso em oração. Porque não basta apenas ouvir ou entender. Precisamos nos render diante de Deus em clamor. Pai amado, reconhecemos que Tu és digno de toda honra, glória e adoração.
Nada neste mundo se compara à alegria de te conhecer e andar contigo. Pedimos, renova a nossa mente, Senhor, e dá-nos o mesmo coração que havia em Cristo Jesus. Arranca de nós toda vaidade, orgulho e egoísmo. Senhor, ajuda-nos a obedecer mesmo quando for difícil, a servir mesmo quando não houver reconhecimento e a nos humilhar, mesmo quando a carne quiser ser exaltada. Que a tua vontade esteja acima da nossa todos os dias. Purifica o nosso coração. Tira de nós todo espírito de divisão, todo amor às coisas passageiras deste mundo e coloca em nós um amor verdadeiro e ardente por ti. Que não sejamos mornos, mas queimar em paixão pela tua presença. Ensina-nos a brilhar neste mundo escuro, que a nossa vida seja um testemunho vivo da tua graça e do teu poder. Que em cada palavra, cada atitude e cada decisão, o teu nome seja glorificado. Obrigado, Jesus, por tua cruz, por teu sangue e por tua ressurreição. Obrigado porque nos deste vida eterna quando só merecíamos a morte. Recebe o nosso coração, recebe a nossa vida, porque tudo é teu. Em nome poderoso de Jesus Cristo, oramos. Amém. Se essa oração falou com você, escreva-nos comentários. Amém, eu creio. E compartilhe esta mensagem para que mais vidas sejam alcançadas pelo amor de Cristo.